Gênesis capítulo 41, versículo 51. Um versículo muito apreciado, muito lindo, maravilhoso. Duas palavras especiais. Capítulo 41, versículos 51 e 52. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Eu gosto da tradução que diz: de todo o meu sofrimento. A casa do pai, nós sabemos a história. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos. No ciúme, a ciúmeira deles, acabaram fazendo uma loucura. Queriam verdadeiramente matar. Um deles interviu: não, de maneira alguma. Aí vinha a caravana de ismaelitas: vão vender, e venderam. José foi para a casa de um homem que o comprou lá no Egito. E ele é a propriedade desse homem, botou ele como um servo dele, trabalhando, e ele notou esse homem que José era inteligente. Mais do que inteligente, José era abençoado por Deus. E José então se tornou o gerente daquela casa. Mas a mulher do homem era sem juízo, achou que ele estava ali para ser o amante dela. Deveria ter outros casos assim. José era um jovem, de boa aparência, e o José era temente a Deus. Disse: não, de maneira alguma. Resistiu, até que um dia ele entrou, porque ele era de confiança, entrava na casa, e ela então ele correu dela, mas ela segurou a capa. E ela inverteu a posição, o caluniou, e ele acabou na prisão. Mas na prisão ele não foi abandonado por Deus. Lá ele se tornou também um líder, não porque era valentão, como contam as histórias de prisão, de presídio, que o valentão, não sei o quê. Não, porque também notaram, o chefe lá notou, o responsável na carceragem, que José era um homem abençoado, e botou José para dirigir a todos, comandar todos. E o José recebeu de Deus o dom de interpretar sonhos. Interpretou sonhos de dois homens, e o que ele falou a respeito dos dois aconteceu. O que saiu vivo disse: olha, não esqueça de mim, fale de mim para o faraó, da injustiça que fizeram. E o homem esqueceu do José, voltou para a vida dele. Mas 2 anos depois, nós conhecemos a história, o faraó, entenda bem, teve um sonho louco. Um sonho, 2 sonhos loucos, verdadeiramente loucos. Um era 7 vacas gordas e 7 vacas magras. As 7 vacas gordas e bonitas eram devoradas pelas vacas magras e feias. 7 espigas bonitas e cheias, 7 espigas feias e queimadas. E as 7 devoravam também a outra. Faraó: o que é isso? Chamou os magos, os inteligentes, os sábios, ninguém conseguia interpretar. E o homem que era o copeiro do rei disse: ô majestade, como o senhor estava zangado comigo, que eu fiquei lá no cárcere, um jovem hebreu está lá preso. E ele me interpretou o meu sonho do padeiro. O que falou do padeiro aconteceu, o que falou do meu respeito aconteceu. E eu esqueci dele. Ele disse: manda chamá-lo. O faraó era tratado como um deus, pessoal. Tanto que aquelas pirâmides que você vê, eles embalsamavam ali os faraós, colocavam ali achando que eles eram deuses e semideuses. Para entrar na presença do faraó, eles prepararam o José todo. O José foi lá. Quando chegou lá, o José disse: olha, a interpretação, faraó, dos 2 sonhos é uma só. 7 vacas gordas, 7 espigas bonitas, são 7 anos de fartura no Egito. 7 vacas magras, 7 espigas feias, queimadas, são 7 anos de fome no Egito. Faraó, prepare um homem sábio, inteligente, que guarde 1/5 no tempo de fartura, para que no tempo da escassez saiba administrar-se 1/5 durante 7 anos. O faraó disse: mas quem é sábio como você? Tirou o anel dele e está nas tuas mãos. Você agora é o governador do Egito, só está abaixo de mim. No meu trono, abaixo de você comanda tudo. E o José passou. Então José cresceu, mas veja só. O que José está dizendo assim? Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento, de toda a casa do meu pai, não só da maldade dos seus irmãos, como da calúnia daquela mulher, do sofrimento na cadeia, tudo isso ele esqueceu. Tem gente que não consegue. Depois que ele esqueceu, ele disse aqui: e o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer. Tem gente que nunca vai crescer, irmão, porque está preso ao passado. Ele não consegue. Claro, tem coisas que é difícil de esquecer. Mas veja o que o José está dizendo: Deus me fez esquecer. Talvez você não esquece o que o seu filho lhe fez, ou a filha, ou o pai, ou a mãe. Ou você não esquece o que o marido lhe fez, ou o que a esposa lhe fez. E tem gente, pessoal, que não consegue esquecer o que ele fez. Ele já até pediu perdão para Deus. Ele já até pediu perdão para a pessoa que ele ofendeu, mas ele não consegue esquecer.
ele não vai conseguir. Olha o que Paulo fala a respeito disso na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Carta de Paulo ao povo de Filipos, são os filipenses. Capítulo 3, versículo 13. Ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para que estão diante de mim. Enquanto, entenda bem, você não esquecer o que ficou para trás, você não consegue ver o que tem na frente. Eu até faço assim uma ilustração. Enquanto eu olho para cá, faz algum movimento rápido, você com a mão, o que você quiser. Pode parar e voltar ao normal. Eu nunca vou ver esse movimento que você fez, porque eu estava olhando para trás. Então você nunca vai ver o que Deus tem para você. Eu posso falar que até tem gente que até o passado glorioso dele está prejudicando. Os momentos de felicidade dele, mas não entendo, pastor, como assim? É que o passado passou a ser um ídolo para você. O passado passou a ser uma coisa, esqueça. Os antigos diziam que quem vive de passado é museu. Né? E nós temos um passado glorioso. Ah, mas pastor, eu tinha 3 carros. Eu tinha meu marido do meu lado, eu tinha minha esposa do meu lado, eu tinha meu filho, eu tinha minha filha. Você não está conseguindo ver o que está na sua frente. O que Deus tem para você. Mas pastor, eu não consigo. Mas reparem o que José disse. Ele disse, Deus me fez, não foi ele. O Paulo aqui está dizendo, esquecendo-me. Então é ele. Ele esqueceu das coisas que ele está dizendo. Eu tenho que me esquecer das coisas que passaram. Mas o José disse, eu não consegui esquecer, mas disse, Deus me fez esquecer. E Deus faz você esquecer. E às vezes você não consegue. Você não consegue esquecer o que você fez, como eu falei, por exemplo. Então você fez algo errado. Eu conto o caso de uma senhora, que ninguém conhece, tem mais de 30 anos. Ela passou na Praça da Sé, o escritório era no 2º andar, e quando eu descia, estava uma obreira atendendo uma senhora. E ela chorava, a senhora. E quando eu passei por ela, eu disse assim, irmã, a senhora tem que esquecer, eu vou dizer assim, só tem que perdoar. Eu não sabia o que era, mas falei por inspirado por Deus. E ela parou e disse, mas eu não consigo. Eu disse, por que a senhora não consegue perdoar? Ela disse, eu não consigo perdoar a mim mesma. Aí ela me contou o drama. Quando ela era jovem, ela estava noiva. Ela amava o noivo também a amava. Mas a sogra não gostava dela, negócio de família, assim, né? Essas coisas que são corriqueiras aí fora. E a sogra mexia em negócio de feitiçaria. Esse pastor, eu não conhecia Jesus. O que eu fiz? Eu procurei outro terreiro de feitiçaria. Procurei um mais forte, na ideia dela. E eu casei com meu marido. Eu fiquei tão feliz que eu casei com ele, que eu casei dentro do terreiro com a bênção da entidade lá. Não vou falar entidade para não dar problema aí, né? Que hoje a lei aí não está fácil. Porque podem falar da gente, mas quando nós falamos de alguém, já viu, né? Já dá pano para manga, como diz o outro. Aí tudo bem, ela casou lá. Aí, pastor Jaime, eu casei, fui feliz num tempo, mas eu comecei a ter uns problemas no casamento, na minha vida familiar, na minha vida profissional. Então eu entendi, e isso que ela achando até que era Deus falando com ela. Como Deus pode abençoar um casamento que foi feito dentro do terreiro de feitiçaria? Então, Deus, ela já achando no entendimento dela, apesar de eu amar o meu marido, eu sei que meu marido, mas meu casamento nunca vai ser feliz, foi feito, nós temos que nos separar. Eu olhei para ela e falei assim, que isso, meu? Para com isso. Primeiro, a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Isso é Atos capítulo 17, versículo 30. A Bíblia diz, Deus não leva em conta, ele colocou ali, Mateus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia a todos os homens, em todo lugar que se arrependam. Pronto, Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Quando a pessoa foi lá, por quê? Foi na ignorância. Ela achava que ali era bom, que ali o casamento dela, o noivado dela seria preservado e o casamento aconteceria. E eu disse, segundo, o casamento não é instituído por nenhuma religião. O casamento é uma instituição divina. É uma instituição de Deus, então não é de religião, esqueça. A senhora não tem que dar. Ah, pastor, mas meu coração. Aí eu dei para ela a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 20. Olha o que diz. Sabendo que, se o nosso coração nos condena, diga, maior é Deus do que o nosso, e conhece todas as coisas. Ainda que meu coração me condene,
Deus é maior do que o meu coração. Se Deus diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Você confessou a Deus a quem você tinha que confessar, então acabou. Eu estou falando para a pessoa que depois que pecou, errou, depois que aceitou Jesus, mas ela confessou. E ela deixou, então está perdoado. Não foi, eu não conhecia Jesus, pastor Jean, nem conhecia Jesus. Então Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Quem está em Cristo é nova. Paulo fala, segundo aos Coríntios 5,17. Eu conto o meu caso, já contei para vocês várias vezes. Sofri o acidente dia 10 de maio de 78. Então, você vê quantos anos tem isso, né? Exatamente 44 anos atrás. Um acidente que morreram 2 amigos na hora. Naquela época eu bebia, muito velho Jaime. Quando eu acordei, eu só vi o policial em cima de mim. Seu nome. O que eu pensei na minha cabeça? Me meti em alguma encrenca, né? Fiz alguma coisa errada aí, e a polícia aqui em cima de mim, perguntando qual é o meu nome, mas eu escutei quando o outro policial falou assim, esse aqui está morto. E eu olhei para o lado, era um amigo, chamado Silone, estava morto do meu lado. E aí que eu olhei para minha perna estava cheia de sangue, meu braço também, eu disse, me leva para o hospital. Ele disse, calma, me dá seu nome, me dá seu endereço. Eu dei para ele, naquela época telefone, você sabe que pouquíssimas pessoas tinham telefone, então antes de 78. Bem, aí quando me botaram no hospital, eu fui no hospital, eu fui falar, aí veio a notícia que o outro também tinha morrido, que era o Antônio Carlos, foram 2 que estavam mortos. Eu, sem conhecer Jesus, eu fiz uma promessa aos ídolos. Eu falei, ídolo tal, tal e tal, eram 3 ídolos, né? Se vocês me tirarem daqui, não deixarem morrer, a vida toda eu vou dar doce para vocês, né? Vai escutando. Primeiro, deixa eu contar para você a verdade, irmão. Nem no mundo eu cumpri essa promessa. Pinguço vai comprar doce se tiver com dinheiro na mão? Vai pagar para santo, irmão? Vai nada. Tanto quando ele diz que vai beber, a gente tirava onda lá, como aqui em São Paulo fala para tirar sarro, né? Lá tirar onda. Que você ia tomar uma pinga, né? Você tinha mania de jogar para o santo, né? Aquele negócio de jogar um pouquinho. Mas quando joga muito ao santo, tá ficando bêbado toda hora. Todo mundo joga uma para o santo, né? Que é o Satanás, não tem nada de santo lá, é o demônio, né? É o demônio que prende a pessoa, mas, sinceridade, nem no mundão. Quando eu estava meio sóbrio, se tinha um dinheiro, eu comprava, fazia, mas não cumpria mesmo aquilo. Comprei até uma imagem, tudo. Mas quando eu me converti, eu não fiz uma oração. Ó, ídolo tal, ídolo tal, ídolo tal, eu desfaço aquele pacto. Não, eu não fiz. Eu sou nova criatura, irmão. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Não estou dizendo que é errado você fazer oração, é desnecessário, entende? É desnecessário, Deus não leva. O que eu tenho que fazer? Eu estou preso. Esqueça. Eu não fiquei agora, esqueça. Você tem, isso é Deus quem faz. Então, mesmo que o meu coração me condene, mas vamos dizer que não foi isso, foi outra coisa. Mas se eu confessei para Deus, acabou. A pessoa não tem de maneira alguma ficar presa. Tem gente que não consegue. Paulo está dizendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim. Irmão, enquanto você olhar para trás, o que eu falei? Você não vê. Eu olhei para lá, eu não fiz, mas se você fez assim, não é? Se você fez assim, eu não vi. Não vi porque eu estava olhando para trás. Enquanto você olha para trás, você não vê o que Deus tem para você. Você não consegue ver o que Deus tem para a sua vida. Versículo 14, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não tinha ainda, como todos nós somos salvos, mas não temos ela. Por quê? Até o último dia a pessoa pode errar, mas não deve. Por isso que a Bíblia diz, quem perseverar até o fim, será salvo. Porque quem está em pé, cuide para que não caia. Não tem esse negócio, mas eu tenho 80 anos, tenho 90, não vai, irmão. Não vai, Deus, a alma que pecar, essa morrerá. É claro, se a pessoa não tem no seu juízo, é outra coisa. A lei de Deus excede a dos homens. O artigo 26 do caput fala do inimputável, aquela pessoa que não sabe o que está fazendo. Quando vê um crime aí, recentemente teve o caso, há uns 2 anos, daquele moço que esfaqueou o presidente, ele é considerado uma pessoa inimputável, tanto que ele não está numa prisão propriamente, ele está em recuperação, ele está aquilo, tanto que saía até agora, estava para ser solto ou não. Outros, você lembra de outros crimes que a pessoa foi dada como inimputável. Até teve um rapaz que uma vez matou a família e acabou ficando com o inimputável, acabou que morreu depois. Mas só para mostrar, então, se a justiça dos homens se torna aquela pessoa inimputável, imagina de Deus. Nós não estamos esperando nisso.
Não estamos esperando dela, estamos esperando no cidadão em geral, que tem que crer no Evangelho, crer na palavra de Deus. Vamos voltar ao início? Tem muita coisa que não dá para falar em toda uma reunião só. Poderia falar do Amazias. O Amazias era o rei de Judá, era um homem de Deus. E ele fazia o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Sabe por quê? Porque ele lembrou do que uns homens que tinham ferido seu pai. E ele tinha feito um juramento, uma promessa para ele mesmo. O dia que eu for confirmado como rei, eu vou matar esses homens. E ele fez isso. Quer dizer, o coração dele não era perfeito, ele guardava um desejo de vingança. Ainda que isso tenha acontecido, não guarda, eu sei, irmão, não é fácil. Puxa, você perdeu um filho na mão de uma pessoa, como contei de uma senhora, que mataram a filha dela de uma maneira cruel, covarde, entenda bem. Só Deus para trabalhar no coração da pessoa e fazer a pessoa esquecer. E é verdade, quando você conhece a Cristo, você ora até de maneira diferente. Você não pede a Deus para pesar a mão, não. Você pede a Deus para ela se arrepender e conhecer Jesus. Quando você conhece a Deus, mesmo que tenha sido uma pessoa que tirou a vida de alguém da sua família, que você tinha um ódio cruel dessa pessoa, você tinha um desejo de vingança até mesmo, você tinha um desejo que aquela pessoa queimasse no fogo do inferno. Mas a hora que você conhece Jesus de coração, não só você não vai desejar isso, como vai dar a Deus que ele se arrependa, e Deus faz você esquecer aquilo. Porque senão você fica, como diz o outro que eu preguei para vocês, você fica se envenenando com o veneno dos outros. O veneno não é seu, quem matou foi o outro, o criminoso é o outro, ele quer se arrependa mesmo, se mostre isso diante de Deus, entenda? Mas quando você libera de Deus, essa pessoa fez isso, fez uma maldade muito grande, mas que ela se arrependa, que o Senhor tenha misericórdia, que ela se arrependa. Pronto, e esquecer, aí Deus faz você, e Deus me faz esquecer isso, Deus faz. Então José está dizendo aqui, e o nome do primeiro botou Manassés, o nome era muito atrelado à vida da pessoa, o nome tinha muito a ver com a vida da pessoa, e chamou o nome do primeiro de Manassés porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai, de tudo. Deus faz você esquecer das injustiças, das ingratidões, das covardias, das maldades, e também, entenda bem, até do sucesso. Mas por quê? Porque se você está preso a ele, e você não consegue, mas eu tive, mas os antigos diziam, mas Deus tem para dar, irmão. Foi o diabo que tirou, Deus não tirou nada seu. O diabo entrou na sua vida, num setor, num momento, destruiu, você tinha 3 carros na garagem, eu tinha carro, tinha casa na praia, outra você não tem mais nada, mas agora você vai ficar preso ao passado? Deus levanta você. Os antigos diziam, mas Deus tem para dar do que o diabo para carregar. Uma das mensagens que eu vou dar durante o dia é essa, é que o rei, entenda bem, de Judá, ele tinha alugado o exército de Israel, que estava separado de Judá, e os descendentes de Davi ficaram com Judá, e os outros ficaram lá com Israel, era Judá e Benjamim. Aí o homem de Deus chegou e disse, não vá com Israel, porque eles não estão bem com Deus não, Deus não vai ser com vocês. Mas eu já paguei 300 mil, não sei o quê. Ele disse, rapaz, mas Deus tem para dar. Aí que tiraram essa palavra, né? Mas Deus tem para dar do que o dia para carregar, e é verdade. Mas eu tive um passado glorioso, mas você vai ficar preso nele? Perdi, pastor. Deus tem tudo, ele é Deus de restituição. Não tem a canção que restitui, eu quero de volta o que é meu, mas está vendo, não, tem outra coisa para você, tem que ver o que Deus está lhe dando, é isso que você tem que fazer, é restituir-se em casamento, tudo bem, é família, tudo bem, mas bens, Deus pode dar muito mais, irmão. Eu brinco sempre, a pessoa está orando e jejuando, Jesus, eu quero aquela casa amarela, Deus está dizendo, eu estou te dando um prédio amarelo, não, eu quero a casa, então, bom, vai ficar sem a casa, vai ficar sem prédio, vai ficar sem nada. Até um amigo mandou do Rio, quando eu dei a mensagem, disse assim, rapaz, você é profeta, hein? Tirou a foto da casa dele, assim, minha casa é amarela. Então, só brincando, por coincidência, eu estou de gravata amarela. Então, você vai, entendeu? Você tem muito mais, tem que ficar. Aí ele disse, e o nome do segundo chamou Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Esse Efraim, irmão, ele se tornou maior em Israel, sabia disso? O José foi o penúltimo filho de Jacó, o último foi Benjamim, ele foi o penúltimo filho de Jacó, o José, e o Efraim foi o segundo filho de José. Agora você vê, e como é que ele ascende a primogenitura? Porque o Rúben, ele fez algo que não deveria fazer, ascendendo ao leito do pai, uma mensagem para outro dia, e ele perdeu, e quem Deus pegou? Podia pegar a Rúben, Simeão, Levi, Isacar e Zebulon, né? São os 6 de Leia. Deixa eu lembrar aqui.
Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. 6 filhos de... Não foi nenhum deles. Aí tinha a serva dela, Zilpa, Aser e Gade. Também não foi. Aí das terras de Raquel, Dan, Naftali também não foi. Os 2 de Raquel, José e Benjamim, foi de José, mas não foi o primogênito, foi ele. Por quê? O que isso quer dizer? Deus faz loucuras, no bom sentido, por nós, irmão. Deus coloca você numa posição que você nunca poderia pensar de ter. Quem poderia pensar? Quantas vezes você lê o livro de Oséias, por exemplo, até a mensagem de hoje do missionário, ele fala sobre Efraim, na mensagem de hoje na internet. Efraim está se dirigindo a Israel no total. Então, a nação toda de Israel ficou sendo chamada durante um bom período o nome de Efraim. Irmão, Deus pode fazer muito mais. Coisa que você nem pode pensar que vai acontecer, Deus tem. Ele disse, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Quem poderia dizer que o filho de José, o segundo, nem era o primeiro, nem era o primogênito? Quem poderia dizer que Efraim, tanto quando Jacó estava indo embora, ele foi abençoar os filhos de José, ele fez assim, ó. Assim mesmo, olha para mim, bota aqui, assim. O pai, não é assim não, essa mão aqui é sobre o segundo, essa mão direita é sobre o primeiro. Eu sei o que estou fazendo. Ele estava como profeta ali, irmão. Ele abençoou Efraim. E o Efraim se tornou o maior de Israel. Deus pode fazer você muito maior do que você pode pensar. Mas maior em tudo, ele vai fazer você crescer. E o segundo chamou Efraim porque ele disse, Deus me fez crescer. Deus quer fazer você crescer, mas crescer, meu irmão, crescer no entendimento, crescer na comunhão, também crescer até prosperar mesmo financeiramente, crescer no lar, crescer em tudo. Basta você hoje tomar uma posição. Eu vou fazer o que Deus está falando comigo. O que? Esqueça o que passou. Você nunca vai esquecer pessoas, por favor, como por exemplo, seu filho, como eu falei, você não vai esquecer o seu filho, nunca, nem deve esquecer. Tem pessoas que nunca mais estarão no coração, irmão. É esquecer fatos, coisas que machucam ou coisas que impedem você de ver a glória de Deus.